Muito bem, esta semana foi anunciado o nome do prefeito de Santo André, Paulo Serra, como presidente da Executiva Estadual da Federação PSDB Cidadania em São Paulo. Paulo Serra, que é do PSDB, mostrou apoio ao governador Tarcísio de Freitas e para as eleições municipais do ano que vem defendeu buscar nomes de consenso em meio à polarização. Vamos conversar agora com Marco Vignoli, que é o presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Marco. E a gente já pergunta, né, como que vai caminhar agora o partido daqui para frente. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Kobayashi. Bom dia, Carlos. O PSDB, nesse momento, busca, nessa articulação para as eleições de 2024, nomes em todo o estado de São Paulo. O mote é candidatura própria, sempre que possível, assim como fizemos nas últimas eleições. Nós compomos uma federação junto com a Cidadania e, dentro disso, essa articulação conjunta é fundamental para apresentar para a sociedade opções, né? Nós temos aí, na maior parte das grandes cidades, ótimas opções e vamos buscar também dar espaço aos novos quadros do partido para candidaturas majoritárias nessa eleição de 2024. Presidente, agora surge sempre uma questão dentro dessa construção e o episódio de ontem envolvendo a inelegibilidade do presidente Bolsonaro inicia um novo capítulo na vida política do país, ou na disputa política do país, para saber como tudo isso seguirá. Aqui em São Paulo, no segundo turno, o ex-governador Rodrigo Garcia apoiou o então candidato Tarcísio de Freitas e já há manifestações de lideranças do PSDB dizendo que existe uma confluência, existe um entendimento de que há ideias que são defendidas pelo governo Tarcísio de Freitas que caminham na mesma direção daquelas que o PSDB hoje defende. Como o partido se posiciona ou se posicionará nessa construção, não só aqui no estado de São Paulo, mas no âmbito nacional, a partir de agora? Bom, o PSDB tem como liderança nacional hoje o governador Eduardo Leite, um protagonista junto com a governadora Raquel Lira, o governador Eduardo Riedel do Mato Grosso do Sul e ela de Pernambuco. E aqui em São Paulo, como bem citado por você, o ex-governador Rodrigo Garcia é a nossa grande liderança. Dentro de um processo de renovação, outros quadros novos também vão surgir. Eu defendo, por exemplo, a candidatura própria do partido aqui na capital de São Paulo. Temos possibilidades de lançar nomes novos dentro da Câmara de Vereadores, algumas opções. Eu mesmo coloco como opção e vamos verificar dentro de uma discussão interna qual pode ser a nossa candidatura aqui na capital. Esse é o conceito, a gente poder apresentar opção dentro desse centro democrático para a população do estado de São Paulo. A gente ficou na última eleição na prefeitura em primeiro lugar, na anterior também em primeiro lugar, ganhamos as duas eleições. Aqui no governo do estado mesmo, não passando para o segundo turno, o Rodrigo fez uma votação expressiva e, portanto, nós vamos seguir buscando esse protagonismo. O governador Tarcísio faz um ótimo trabalho aqui para São Paulo. Hoje nós somos base dele na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Nossa bancada apoia o governo e nós apoiamos também no segundo turno frente uma eleição contra o Partido dos Trabalhadores. Portanto, esse é o conceito do PSDB hoje e nós vamos construir em todo o país candidaturas que possam representar esse centro democrático, esse modelo do PSDB e que a população aqui de São Paulo especificamente está acostumada há tanto tempo a ter como uma opção viável de gestão, de desenvolvimento, de modelo de trabalho equilibrado e de resultados. Koba, sua pergunta? Vignoli, muito bom dia, é um prazer falar contigo mais uma vez. A minha pergunta é sobre essa possível candidatura própria do PSDB à Prefeitura de São Paulo, se isso visa trazer alguém com DNA do PSDB para uma candidatura ou se há negociações com políticos de outros partidos que hoje estão em outros partidos, talvez insatisfeitos, que possam se somar ao PSDB para essa tal candidatura própria do PSDB na Prefeitura de São Paulo.
Bom, eu defendo a candidatura própria com o nosso DNA, foi no ponto. Um partido que venceu as últimas 2 eleições para a Prefeitura de São Paulo tem que apresentar essa opção para o eleitor. Nós tivemos aqui, ao longo desses últimos 30 anos, 3 vitórias do PSDB na Prefeitura, isso é bem relevante, né, com 3 nomes diferentes, o que demonstra que a população de São Paulo compreende como uma opção viável de gestão o PSDB aqui na capital. Nós temos uma história de realizações, isso nem contei o Mário Covas, que foi prefeito antes disso, na época com o governador Montoro, não foi eleição direta, mas que também deixa aí um legado muito forte. Eu acho que é isso que a população espera da gente e eu entendo que esse é o papel que nós devemos ter, apresentar, seja com um nome histórico, com um nome novo. Eu acho que nós temos aqui uma relação muito forte com a capital de São Paulo e entendo que a população tem essa expectativa do PSDB. E nesse contexto de uma candidatura própria, o apoio do governador é uma condição importante para essa tomada de decisão, porque parece que há um alinhamento entre ele e o atual prefeito Ricardo Nunes para que esse apoio exista. Sem o apoio do governador Tarcísio, fica mais difícil? Não, compreendo aí as nuances da política e terão aí, acho que, várias candidaturas dentro desse campo político, né? O PSDB vai se apresentar como uma opção viável e a gente segue apoiando ele no contexto de assembleia, assim como fizemos no segundo turno e aqui na capital uma eleição de 2 turnos. Eu entendo que a gente tem, apresentando isso para a população, acho que nós estamos no páreo para poder representar um campo político e dentro disso vamos discutir com o conjunto dos partidos essa proposta e essa visão de cidade. Koba? Vignoli, o atual prefeito Ricardo Nunes, ele foi eleito na chapa junto com o PSDB, então ele é alguém que, de certa forma, faz parte de uma eleição do PSDB e imagino que haja, de certa forma, alguma concordância com a sua atuação na política na Prefeitura de São Paulo. O fato do PL agora sinalizar um apoio ao Ricardo Nunes já não diminui essa tão evitada polarização, por exemplo, tirando aquela ideia de extremos, né, de Boulos contra Ricardo Salles, uma pessoa extremamente ligada ao petismo, ao PSOL, né, e à esquerda, com alguém que era ligado ao bolsonarismo. Essa já não é uma indicação, essa indicação de apoiar alguém que está mais ligado ao centro-direita do que propriamente à direita? Olha, a gente fica muitas vezes, né, na pré-eleição, o estágio que nós estamos agora, trazendo cenários das articulações políticas, mas, ao meu ver, a população de São Paulo ainda não definiu que vai ser o próximo prefeito de São Paulo. A eleição aqui ela é tão imprevisível, né? A gente teve, ao longo da história do município de São Paulo, dos mais diferentes gêneros ideológicos, elegendo prefeitos, enfim. Eu entendo que a população vai escolher ali na frente a melhor opção para governar São Paulo. Portanto, eu acho que ainda tem chão para as articulações, tem chão para a montagem desses campos e por isso que eu entendo que é uma eleição aberta ainda e o PSDB deve se apresentar para ela. Quero agradecer o presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, Marco Vignoli, que gentilmente atende a Jovem Pan. Presidente, muito obrigado, um ótimo sábado, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês.